que tem a sua fé, a sua esperança em Deus, amém? Nós louvamos ao seu nome. Toda declaração de fé, irmãos, ela tem efeito no mundo espiritual. A Bíblia diz que ninguém diz que Jesus é o Senhor se não for pelo Espírito. Olha a profundidade das palavras que saem da nossa boca. Olha como elas têm efeito no mundo espiritual. Só pessoas transformadas reconhecem o senhorio de Cristo. Amém? Aleluia. Alguém pode dizer Senhor de boca para fora, mas reconhecer o senhorio somente pelo Espírito. Abra sua Bíblia comigo em Marcos capítulo 10, versículo 43, da palavra do Senhor nosso Deus. E também eu vou ler em Mateus 18, verso 1 ao 5, esses dois textos aqui para nós meditarmos. Mas entre vós não é assim, pelo contrário. Quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Amém? Capítulo 18, verso 1 de Mateus diz assim. Mateus capítulo 18, e versículo 1 até o 5. Naquela hora, aproximaram-se de Jesus os discípulos, perguntando: quem é porventura o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo, que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, ou for humilde como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem receber uma criança tal como esta, em meu nome, a mim o recebe. Amém? Vamos pedir ao Espírito Santo para ministrar ao nosso coração nesta noite. Levante a sua mão para o céu comigo e ore com o seu coração aberto, irmãos. Ninguém vai passar os limites que você permitir, nem o próprio Espírito Santo. Ninguém ultrapassa os limites que eu coloco na minha vida. Por isso que há uma porta, ele diz: eu bato. Se você abrir e deixar eu me tornar íntimo, eu entro em sua casa, ceio com você, você comigo. Mas depende de mim. Você pode estar em um lugar onde a graça está banhando todo mundo, e o Senhor pode estar do lado de fora batendo na sua vida, e você ter Jesus no pátio. Eu não quero Jesus no pátio, irmãos, da minha vida. Eu quero Jesus na mesa, sentado comigo. Oh, aleluia. Pai, nós te adoramos nesta hora. Te adoramos por poder estar na tua casa. Te louvamos por poder estar aqui, Senhor. Estar diante da tua presença, junto com este grande número de irmãos, que neste dia muito chuvoso, Senhor, nos desafios de estar na casa de Deus, vieram ao templo para te adorar e para participar da ceia do Senhor. Hoje é uma noite anormal, diferente das demais noites, Senhor, pois muitas dificuldades surgiram para que os teus filhos chegassem aqui hoje. Mas eles se esforçaram, vieram e estão aqui, Senhor. E nós sabemos que o Senhor sabe reconhecer o esforço de cada um, Senhor. A salvação foi dada por Ti, Senhor, foi dada por Ti gratuitamente no Calvário. Mas tudo aquilo que nós fizermos, Senhor, em prol do Teu reino, que glorifique o Teu nome, receberá com certeza prêmio e galardão da Tua presença. Por isso nós agradecemos a vida desses servos de Deus que estão aqui nesta noite. Fala conosco por meio da Tua palavra, Senhor. É o meu pedido em nome de Jesus. Amém e amém. Meus queridos, Jesus assumiu um compromisso com 12 homens para treiná-los e para fazer com que esses 12 homens o representassem até os confins da terra.
esses 12 homens se transformaram em 70 discípulos. Depois em 500. Mas no dia de Pentecostes tinha 120 mais ou menos. Esses homens, na sua intimidade, os 12 foram os mais íntimos. O que estiveram em todos os momentos. Nos momentos de maior intimidade. Nos momentos mais próximos com o Senhor. E Jesus passou a estes homens ensinamentos que são ensinamentos importantíssimos para a vida cristã. Jesus passou a eles o fundamento, a fundamentação do cristianismo que se espalharia por toda a face da terra. Então Jesus, é lógico, combate na vida deles aquilo que poderia prejudicar a igreja que se espalharia pela face da terra. E se Jesus, ele achou importante combater alguns sentimentos que ele viu brotar no coração dos discípulos, é porque realmente eles trariam muito prejuízo. Meus irmãos, existem atitudes de Jesus que só aconteceram por causa do que estava no coração dos discípulos. Algumas ações que Jesus teve, como se todos tivessem entendido essa questão de servir, da humildade, Jesus não precisaria dar uma lição no dia que ele se cingiu com uma toalha, lavou os pés dos discípulos. É por isso que eu não vou fazer aqui um culto de lavação de pé, porque ele estava dando um exemplo para aquele momento, mostrando aos seus discípulos que ele, sendo filho de Deus, e ele disse: vocês me chamam de Senhor, e ele disse: eu de fato sou, porque se tem uma coisa que Jesus sempre soube é quem ele era, não é? Nós precisamos saber quem nós somos no mundo espiritual. Nem tem como eu começar alguma coisa se eu não saber quem eu sou. Eu preciso ter identidade espiritual. Eu preciso saber quem eu sou diante de Deus, porque senão o diabo diz que você não é, e você vai acreditar nele. Então eu preciso saber quem eu sou no mundo espiritual. E Jesus sabia muito bem quem ele era. Ele disse: vocês me chamam de Senhor, e verdadeiramente eu sou o Senhor. E se eu, sendo o Senhor, lavei os vossos pés, então não preciso dizer mais nada. Eu deixo vocês pensar, eu deixo vocês refletir nesta questão de servir. E imagine, irmãos, diante de tudo isso, ele queria trabalhar o coração desses homens. Jesus queria ensinar exatamente que o comportamento que deveriam adotar essas pessoas que andavam com ele deveria ser um comportamento parecido, semelhante ao do Senhor. Jamais poderemos ser chamados de igreja de Jesus se os nossos comportamentos não forem semelhantes àqueles que estão proferidos nessa palavra. Teremos que trocar o nosso nome e nossa identidade, se não houver aqui comportamentos semelhantes, parecidos. Ninguém aqui é completo, por isso somos chamados de corpo, porque um completa o outro, um ajuda o outro, um coopera com o outro. É por isso que você é uma parte desse corpo e eu sou outra parte dele, porque nós juntos nos completamos. Você não precisa ter os 9 dons espirituais, mas se você tiver um unido ao que Deus me usa, nós teremos 2. Se tiver mais um ali que tenha mais um dom espiritual, são 3. Então a igreja não foi feita para que um só tenha dentro de si tudo aquilo que Deus planejou para a terra. Mas se cada um da igreja tiver um pouco daquilo que Deus planejou, a igreja vai ser completa para realizar a obra de Deus sobre a face da terra. Aleluia. Queridos, esta questão de ser maior parece muito simples, não é? Quem é o maior? Parece uma pergunta bem simples, mas os verbos usados, esse verbo usado pelos discípulos, ele dá uma conotação muito perigosa na interpretação de Jesus. Eles usam 2 verbos para essa expressão maior. Meison, que quer dizer comparativo, ou seja, maior que, mais antigo que, mais velho que, mais experiente que. A expressão é: quem aqui, Senhor, aos olhos de Deus no reino, é maior do que o outro? Quem de nós é o top? Irmão, se tem uma coisa que você nunca vai medir e comparar alguém, é espiritualidade. Porque a espiritualidade é uma conquista de cada um, irmãos. Comunhão é uma conquista de cada um. Eu não posso chegar para minha esposa e dizer: você tem que acordar para orar na hora que eu for orar. Você tem que evangelizar o tanto que eu evangelizo. Porque isso é uma coisa que Deus deu a mim.
Como é que vai se tornar a vida de uma pessoa vivendo ao lado de alguém que quer que ela compartilhe o mesmo nível de espiritualidade? Vai ser uma vida de tormento. Porque a espiritualidade é algo que se recebe, é algo que se busca, é algo que se conquista, é algo que se vai cavando todos os dias. Quem é que se torna íntimo de uma hora para outra? Ninguém se torna íntimo de uma hora para outra. Intimidade é algo que você vai conquistando com relacionamento, amém? E eles usam essa expressão para quem é o maior, meison. A segunda expressão é megas, que quer dizer grande. Grande, da forma externa, da forma aparente. Eles estavam dizendo: Senhor, quem é o maior à vista das pessoas? Nós queremos saber quem é o mega discípulo, quem é o mega crente. Senhor, comparando um com o outro, quem de nós é o maior? Para que isso? Para que eu quero saber que nível estou? Para que eu quero saber quem é menor do que eu, ou sobre quem eu sou maior? Eu fiquei tão feliz. Agora nós estávamos ali na construção, sexta-feira, e tinha um irmão lá que é novo crente, fazendo a instalação elétrica da igreja. E nós estávamos lá, turma, um pintando, o outro colocando forro. Eu não gosto de pintar, então eu ponho forro. Eles já sabem que eu não gosto de pintar, então eu vou para o forro. E nós estávamos lá, e daí o irmão disse: essa equipe aí foi contratada pela igreja? Aí o irmão que estava lá disse: não, vocês são os pastores da igreja. Capaz. Eu fico tão feliz com isso. Porque Jesus, irmãos, eu vou imitar quem? Quem eu preciso imitar como crente? Eu fiquei feliz porque os missionários chegaram aqui no nosso congresso e alguns perguntaram: quem é o pastor da igreja? Eu fico muito alegre quando essas coisas acontecem, irmãos. Sabe por que razão? Porque nós precisamos imitar aquele que foi o top dos tops, que foi o nosso nível máximo aonde nós podemos chegar. E se ele era despreocupado com estas coisas, por que nós vamos ser preocupados com isso? Se ele era despreocupado com identificar-se, com mostrar quem ele era, só para vocês entenderem como é que Jesus era. Diz a Bíblia que ele fez os milagres ali, e o pessoal veio e queriam coroá-lo rei. E ficaram ali rondando. Ele saiu pelo meio da multidão e vazou. Quando eles vieram para crucificar, perguntaram: quem é Jesus? Ele disse: eu. Para ser coroado ele vazou, mas para ser crucificado ele disse: sou eu. Eu sou esse cara que vocês estão procurando. E saiba qual é o plano de Deus para a sua vida. Quando a gente sabe qual é o plano de Deus para a nossa vida, a gente não fica fugindo dos propósitos de Deus. A gente se entrega aos propósitos de Deus. A gente deixa Ele nos gastar naquilo que Ele propositou na nossa vida, porque deve ser muito ruim ter a vida gasta naquilo que Deus não projetou para a sua vida e para a minha vida. Meus irmãos, e é interessante que essa expressão, quem é o maior, foi trabalhada por Jesus de uma forma tão linda. Porque esse crescimento que Jesus queria combater no coração deles, esse desejo de crescer, de ser maior, que Jesus trabalhou na vida deles, é o crescer para que todos vejam. Crescer para que todos vejam. Em Mateus capítulo 10, 37, responderam-lhe: permite-nos que na tua glória nos assentemos um à tua direita e outro à tua esquerda. Jesus, queridos, estava falando para os seus discípulos da sua crucificação. Alguns versículos antes, ele estava dizendo: nós estamos indo a Jerusalém. Em Jerusalém eles vão me prender, eles vão me açoitar, eles vão me crucificar, eu vou sofrer muito esses dias lá, mas ao terceiro dia eu vou ser reerguido e vou voltar a viver. E dois discípulos disseram: Senhor, nessa hora que tu se reerguer, dá para o Senhor dar uma vaguinha para nós? Eu me sento à direita e meu irmão se senta à tua esquerda, está tranquilo? Ora, meu Deus do céu, você está conversando sobre crucificação e o cara está pensando qual é o meu lugar no reino, minha posição no trono. Meus queridos, quando a igreja, ela realmente entender, não somente igreja, ministério, muito mais, eu quero andar junto com a igreja, na contramão daquilo que os homens querem conquistar.
nós precisamos querer conquistar aquilo que Jesus quis conquistar. E quando Jesus, ele se identifica com os discípulos, ele diz: olha, na verdade, se vocês puderem ser batizados no batismo que eu vou ser batizado, se vocês puderem beber o cálice que eu vou beber, ele disse assim: Senhor, nós podemos. Nem sabia do que estava falando. E Jesus disse: é verdade, realmente vocês vão ser batizados com o mesmo batismo que eu, e vocês vão beber o cálice que eu bebi, só que sentar no trono não é comigo. Sentar no trono é o Pai que vai dar, o número já está marcado, é Ele que vai sentar as pessoas lá, onde for o lugar para eles sentarem. E ali a conversa terminou. Mas Jesus viu que o clima estava complicado naquela situação, porque o desejo deles era esse desejo de ser maior, de ser destaque, de se tornar pessoas vistas no aspecto humano, ser vista por alguém. Meus irmãos, que o Espírito Santo de Deus possa trazer entendimento à nossa mente, que este crescer é um crescer perigoso. O que Jesus está combatendo era um sentimento simples, não era um sentimento simples de crescer, mas o de ser considerado por Deus melhor do que alguém. É aquele negócio de tocar em mim, toca em Deus. Não sou eu que digo isso, quem tem que dizer isso é o Senhor. Não foi a igreja que disse que ela é a menina dos olhos de Deus, foi Ele que disse. Não foi Abraão que disse: eu sou amigo de Deus, mas foi Deus que disse: Abraão é meu amigo. Eu posso falar o que eu quiser sobre Deus, mas tem que ver o que Deus está dizendo a meu respeito. Aleluia! Eu posso encher o ouvido das pessoas de expressões, e a Bíblia diz que a língua se gloria de grandes coisas. E tem pessoas, queridos, que eles têm dificuldade para ouvir, têm dificuldades para ser ensinados, têm dificuldades para ser doutrinados, têm dificuldades para ser corrigidos, porque às vezes a pessoa, ele quer um relacionamento com Deus que não tem interferência humana. Ei, não existe relacionamento com Deus nessa terra sem interferência humana. A hora que Deus quiser te corrigir, Ele pode usar até um menino, até uma criança, para chegar para você e chamar a sua atenção. Se você for humilde para ouvir a criança, Deus realmente vai começar a te olhar com olhos diferentes. Mas todas as vezes que eu rejeito isso, eu estou dizendo: Deus, eu estou muito acima do nível desses demais seres humanos. Sempre que eu rejeito o trabalhar de Deus da forma como Ele quer trabalhar na minha vida, eu estou dizendo: Senhor, o meu nível é superior. Mas sempre que eu me dobro diante daquilo que Deus está trabalhando na minha vida, eu estou dizendo: Senhor, eu sou comum, eu sou como qualquer outro. Trabalha na minha vida como trabalha na vida dos outros, porque Deus não tem uma forma especial de trabalhar com filhos especiais, porque não existe filhos especiais no reino. O sangue pago por você foi o sangue pago pelo mendigo que está lá na rua agora. Aleluia. Urabacalabachandaraia. O amor de Jesus por quem chegou aqui hoje com seu carro bonito é o mesmo amor que Ele pagou por aquele que hoje nem pôde chegar. O amor dele, meu irmão, por aquele que mora lá debaixo da ponte em São Paulo, que não tem onde morar, é o mesmo amor que Ele tem por cada um de nós. Mas às vezes a gente acha, porque está limpinho, cheirosinho, deu para vestir uma roupa melhor, a gente acha que o amor de Deus é um pouco diferente para nós. Não, nós somos filhos de Deus, e Ele tem um amor tremendo por cada um de nós, e nós devemos reconhecer isso, nos colocando à altura de todas as demais pessoas, para que Ele possa continuar trabalhando na nossa vida. Meus irmãos, crescer tem uma relação com independência. Eu creio que a maneira que a criança vai crescendo, ela vai se tornando independente. Tem uma hora que o filho chega para o pai, a hora que ele vai, ou para a mãe, a hora que ela vai tentar dar comida na boca, e ele diz: não, pode deixar que eu mesmo como com a minha mão. Mesmo que derrame metade no caminho, metade da colher pega na boca, metade no canto, mas ele quer ser independente. Eu não quero depender de alguém colocando comida na minha boca, eu quero independência. E ele vai crescendo, e na maneira que ele vai crescendo, ele vai se achando.
Ele vai achando que ele já consegue fazer as coisas sozinho, decidir sozinho, ir sozinho, vir sozinho, na hora que ele quer, na hora que bem entende. Eu sou dono do meu nariz e quer ver se eu tiver um salário. Aí mesmo é que eu sou mais independente ainda. Só que no mundo espiritual, irmãos, essa independência é perigosa. No mundo espiritual, Deus não quer a sua independência nunca. No mundo espiritual, Ele quer que você trabalhe como Tiago disse: irei àquela cidade, trabalharei, conquistarei, e lá eu vou me dar bem. Tiago disse assim: nunca diga isso, diga: se o Senhor quiser, eu irei. Se o Senhor quiser, vai dar tudo certo. Se o Senhor quiser, eu vou chegar lá. Se o Senhor quiser, a bênção estará sobre a minha vida. Porque se o Senhor não quiser, meu irmão, você não sai do portal dessa cidade. Você não consegue passar o portal da cidade para lugar nenhum. Para onde você tentar, existe um Deus que ainda governa o planeta Terra. E homem e mulher nenhum vai além daquilo que Deus permite. Aleluia! Simplesmente Jesus estava olhando os seus discípulos, pensando em independência. Jesus pensando nos seus discípulos, vendo no coração deles, e eles pensando: quem é o maior? Porque se eu for maior, eu vou ser tratado diferente, eu vou ser diferenciado dos demais. O tratamento comigo será outro, o tratamento com a minha vida será outro, de outra maneira, se Deus me enxergar como maior do que os demais. Que o Senhor guarde o nosso coração, guarde a nossa vida. Sujeitai-vos a Deus. O princípio da autoridade espiritual começa na sujeição a Deus. Quem não se sujeita a Deus, meus irmãos, nada se sujeitará a Ele. Não tem autoridade no mundo espiritual quem não se sujeita a Deus. A Bíblia diz: sujeitai-vos a Deus e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Se você quer ver o diabo fugindo de você, seja sujeito a Deus, sujeito aos seus mandamentos, sujeito à sua palavra, sujeito à sua autoridade. Porque essa sujeição espiritual, ela muda todas as coisas à minha volta, na minha vida. Queridos, tudo o que o Senhor estava olhando na vida dos seus discípulos, os discípulos querendo essa independência, porque crescimento, a criança que cresce, que se torna independente, que se torna inteligente, entre aspas, que acha que ele já sabe. Imagine isso no mundo espiritual, como funciona. Você achar que algumas coisas da parte de Deus, agora a gente dizer assim para o pai e para a mãe: não, agora tem que usar outros argumentos, porque esses argumentos aí não servem mais. Agora Deus, irmãos, tentando me convencer. Isso é muito ruim no mundo espiritual. Tudo de Deus para nós depende de quem nós somos. Quem somos vai determinar se Deus pode ou não agir nas nossas vidas. Por isso que se não vos converterdes e vos tornardes como crianças, o céu está em risco para quem não se converteu como uma criança. Porque Jesus fala: não entrará no reino dos céus se o coração não se tornar como o coração de uma criança. Por quê, irmãos? Porque o céu precisa de um coração muito puro para acreditar nele. Precisa de um coração humilde para acreditar no céu. Tanto que tem muitas igrejas que já não falam mais do céu, porque não dá mais para engolir o céu. Não dá para acreditar que nós vamos um dia ser arrebatados. Não dá para acreditar que nós estamos nos preparando para um dia partirmos desta terra ao encontro do Senhor. E agora se cria um monte de argumentações, porque as pessoas vão crescendo para um nível que Deus precisa convencê-las.
Não, o Senhor estava dizendo: se vocês não se converterem como criança, para acreditar na simplicidade do Evangelho, vocês não vão ver o céu por dentro. Mas enquanto alguns estão criando tantos argumentos, é tão fácil lidar com o coração de criança, porque se você dizer simplesmente, a palavra de Deus diz que nós vamos entrar no céu, para ele já basta. O coração está aberto, está dizendo: eu vou para esse céu que a Bíblia me promete, porque eu vou tomar posse deste céu. Eu vou para lá, eu vou tomar posse dele. Queridos, o céu precisa. Em Mateus 19:14, Jesus porém disse: deixai os pequeninos, não os embaraceis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. Jesus não estava falando que o céu estava cheio de criancinhas pequenas, mas que o céu estava cheio de pessoas que se converteram em crianças, para acreditar nas gloriosas promessas de Deus que foram feitas através das Escrituras Sagradas. Queridos, criança, ela tem dificuldade. Por que Jesus está trabalhando para que o coração dos discípulos se torne esse coração de criança? Porque criança tem dificuldade de esconder os seus erros. Já viram quando a criança erra? Meu irmão, quando a criança erra, e já pode olhar para ele, ele já vai ficar diferente. O olhar fica diferente. O jeito dele fica diferente. E se der uma prensada mesmo, ele não segura. Ele vai contar. E tem mais. Não conte nada que você ache que todos não deveriam saber para criança. Porque criança não tem esse negócio de maldade. Se você contar alguma coisa, ela vai falar publicamente, e você vai passar vergonha com ela. É por isso que Jesus disse aos discípulos: venham aqui, eu quero que vocês preguem para o mundo todo. O que eu falei para vocês escondido, falem publicamente, porque Jesus não tinha nada para esconder. Por isso Jesus falou para eles, e eles espalharam pela terra. Queridos, quando nós perdemos essa capacidade, desse coração de criança, nós temos facilidade para esconder pecados, para viver uma vida dúbia, para viver uma vida dupla. Nós temos a capacidade de enganar espiritualmente em qualquer ambiente, de imitarmos dons, imitarmos espiritualidade, imitarmos uma vida de fé, e quem olhar não dá nem para perceber. Então Jesus está trabalhando com seus discípulos: eu quero que vocês continuem tão puros, que vocês não conseguem esconder os erros de vocês. Eu quero que vocês continuem tão simples, que quando vocês pecar, vocês já vão direto para confessar, para reconhecer, porque eu preciso de vocês da forma original, como eu chamei vocês. Não se tornem pessoas experientes, que conseguem disfarçar. Não se tornem pessoas experientes, que conseguem viver uma vida dúbia. Não, eu quero que vocês sejam verdadeiros, assim como as crianças são verdadeiras. Irmãos, a gente pode errar, qualquer pessoa pode errar. O que a gente não pode é arrastar o erro conosco a vida toda. Qualquer um pode pecar, porque o pecado é do ser humano. Mas tem uma coisa: eu não posso viver escondido atrás do pecado. E Jesus, quando está trabalhando no coração dos seus discípulos, falando desta questão, que a criança, irmãos, ela tem dificuldade para esconder as suas falhas, prestar atenção nela, ela já vai revelar que não está bem, que não há tranquilidade no seu coração. Meus queridos, é impossível Deus trabalhar com quem cresceu, neste teor aqui, que Jesus estava impedindo os seus discípulos. Quem cresceu nesse teor de ser maior do que alguém, quem cresceu nesse teor de agora todos me veem, é impossível Jesus trabalhar. Por isso que ele combate seus discípulos, chamando uma criança, sentando no colo e dizendo: venham cá que eu vou ensinar uma lição para vocês agora. A lição da criança, a lição de quem é o maior no reino de Deus, a lição de como Deus nos vê, de como Deus nos enxerga. Se eu quero ser bem visto por Deus, eu preciso prestar atenção de
o que chama a atenção de Deus e o que não chama a atenção de Deus. Aleluia. Amados, olhe bem, que é impossível Deus trabalhar com quem cresceu. E às vezes a gente vai crescendo e vai se tornando cheio de argumentos. Já cresci e esse papo não convence mais, agora tem que arrumar outra coisa. Que pena, irmãos, quando a gente cresce ao ponto de achar que certos argumentos não nos convencem mais. Como é bom quando o Espírito Santo tem facilidade de me convencer, facilidade para agir na minha vida, facilidade para me colocar de joelhos, facilidade para que eu tome posicionamento, facilidade para que eu me posicione no reino, dentro do seu propósito, da sua vontade. Como algumas coisas teriam sido feitas se estas pessoas não tivessem uma pureza de coração para crerem naquilo que o Pai diz, naquilo que o Pai fala. Imagine só, o Senhor dizendo para Moisés: Moisés, o que é isso na tua mão? Uma vara, Senhor. Moisés, com esta vara tu vai libertar Israel do Egito. O Moisés com esta vara na mão talvez pense: mas como que com esta vara eu vou libertar uma nação inteira, cativa do exército mais poderoso da terra? Mas Moisés estava diante de um Deus que era pai, e o Senhor estava falando com um moço, com um homem de 80 anos de idade, que era filho. E alguém capaz de acreditar no que Deus diz. Quantos são capazes de acreditar no que Deus diz, nas promessas de Deus? Moisés joga aquela vara no chão, a vara se transforma em serpente, ele corre da vara. Deus diz: pega essa vara, ele pega a vara fica novamente na sua mão. Está nas mãos dele uma vara que, vamos dizer aqui hoje, se a gente fosse falar na nossa linguagem, uma vara mágica nas mãos de Moisés. Mas irmãos, se não tiver um coração muito convencido em Deus, não consegue acreditar naquilo que tem na nossa própria mão. Queridos, este homem acreditou nas promessas de Deus. Imagine Josué cercar a muralha de Jericó, rodear por 7 dias, gritar ao lado da muralha, tocar buzina, porque Deus disse assim: a muralha vai cair, Josué. Tocar trombeta na frente de pedra, e pedra grande, e muro fortalecido. Só quando o nosso coração realmente se converte e se torna um coração tão convencido de que o Pai não erra no que diz, de que o Pai não mente para o seu filho, de que o Pai não inventa história, o que o Pai fala, o Pai cumpre. E eu quero dizer a você, em nome de Jesus, o Pai que você serve continua sendo o mesmo Pai de Moisés, o mesmo Pai de Josué. Ele continua sendo o Pai desta igreja, e Ele continua sendo fiel naquilo que Ele fala. Aleluia. Meus queridos, se nós formos analisar, nós precisamos entender que o Senhor precisa, no meio desta geração, do século 21, de pessoas que tenham facilidade para acreditar naquilo que Ele diz, para acreditar nos seus planos, para acreditar nos seus projetos, para acreditar naquilo que Ele promete, para acreditar no plano que Ele tem na vida de cada pessoa que está aqui nessa reunião essa noite. Eu me lembro quando eu ouvi o testemunho de uma família lá do Chile. Essa família, eles tinham uma intimidade muito grande, e o pai, ele dizia para o seu filho: filho, o pai sempre vai cuidar de você, por isso fica bem tranquilo. O pai vai te buscar na escola, não vá com ninguém está autorizado a te buscar. O Pai sempre vai te buscar. Em qualquer lugar que você estiver em perigo, sempre confia. O Pai jamais vai te desamparar. E aquilo entrou no coração daquela criança, porque ele ensinou desde pequeno a confiar nele. Queridos, que nunca nasça desconfiança em nosso coração relacionado a Deus. Que você continue confiando nas promessas de Deus. Um dia deu um terremoto naquele lugar, eu já contei esse testemunho em alguns lugares. Deu um terremoto naquele lugar, e aquela escola onde a criança estudava desabou, foi tudo no chão. E quando aquela criança estava lá dentro, trancado naquela sala, a laje havia caído, ficou somente o espaço da sala de pé. Ele junto com aquelas outras crianças, 10 ou 15 crianças, e ele
quando tudo estava desabando e eles se escondendo naquele cantinho da sala, e um griteiro e um choreiro daquelas crianças, de repente, ele chegou para os seus amiguinhos, quando tudo havia parado já de desabar, ele disse: vocês fiquem tranquilos, não precisa chorar, o meu pai tem um pacto comigo, tem uma promessa para mim, eu não preciso me preocupar, porque ele vai vir me socorrer aqui neste lugar. Você fique tranquilo, o pai não vai me abandonar aqui, ele vem me buscar aqui. E ele olhou para as crianças, e as crianças disseram: teu pai não vai vir, nós temos aqui tudo trancado, fique tranquilo, o meu pai nunca mentiu para mim. Algum dia Deus mentiu para você? Ele não mente para você, ele é fiel. Esse Deus que você serve é fiel e verdadeiro. E a notícia correu do terremoto, e a escola desabou, e foram todos os pais para lá. E começaram a cavar, e arranca pedra daqui, tijolo dali, e foram cavando, e ele, mais ou menos onde era a sala do filho, ele pegou umas ferramentas, marreta, picareta, e foi arrancando e batendo, e arrancando paredes e máquinas junto. Quando ele chegou mais ou menos onde era, já era tarde da noite, e lá dentro daquela sala, o menino continuava dizendo: o meu pai vai vir me socorrer. E quando ele encontra a laje, ele começa a dar pancadas com a marreta naquela laje, e o barulho começa a ecoar dentro da sala, do pedaço da sala que sobrou. E o menino olhava para os seus coleguinhas e disse: esse barulho é o barulho do meu pai, ele já está chegando aqui, e ele veio para me salvar. E todos olhavam aquela situação, as crianças não entendendo. De repente o pai consegue abrir uma brecha na laje. Quando abre a brecha, ele coloca a cabeça, olha para dentro e diz: filho, está tudo bem? E ele disse: está tudo bem, pai. Eu falei para os meus colegas que o pai estava chegando, e o pai vinha me salvar. Meus amados irmãos, eu quero dizer a você que está aqui nessa noite, nesta reunião, pode acontecer muita coisa na nossa vida, mas não pode se romper entre nós e Deus a nossa confiança de quem Ele é. Eu não sei quantos escombros caíram sobre a sua vida, sobre a sua casa ou sobre a sua família, mas você precisa ser aquela criança que está dizendo para todos à sua volta: fiquem tranquilos, porque o Pai não vai deixar nós nessa situação, Ele vai nos socorrer. Aleluia! Jesus não queria discípulos que crescessem, que sempre iriam sair dos seus problemas com as suas próprias forças, que sempre tentariam sair dos seus problemas com a sua própria sabedoria. Mas Jesus queria discípulos que confiassem tanto nele, que diante dos problemas mais difíceis, pudessem dizer para todo mundo: fique tranquilo, porque o Pai vai vir nos socorrer, Ele vai vir nos ajudar. Ele queria discípulos que dissessem às pessoas desesperadas e desenganadas: fique tranquilo, porque Jesus vai curar essa enfermidade, porque foi Ele que prometeu a cura. Fique tranquilo, a vitória vai vir para a sua família e para a sua casa. Queridos, Deus quer uma igreja que confie nele, que jamais seja independente, que jamais. Eu quero nessa noite fazer uma oração, porque o Espírito Santo de Deus, ele deseja de nós que ninguém dentro desta casa se torne independente dele. Você não é dono do seu nariz, irmão. Não queira comandar os seus passos. 34 anos atrás, eu peguei meu livre-arbítrio, coloquei dentro de uma caixa, enfeitei e dei para Jesus e disse: Senhor, eu não quero governar a minha vida, eu quero que o Senhor governe. Aleluia. Tem tanta gente fazendo bobagem, meu irmão, porque quer usar o seu livre-arbítrio para ser independente. Tem tanta gente fazendo bobagem, porque não sabe o que fazer da sua vida. Mas o meu conselho nessa noite é que você pegue o seu livre-arbítrio, coloque aos pés dele e diga: Senhor, eu sacrifico o meu livre-arbítrio, entrego nas tuas mãos e digo: domina, Senhor, comanda a minha vida. Eu não quero crescer para ser independente, eu quero crescer para conquistar o reino, para conquistar a visão de Deus sobre a minha vida. E quanto mais você desce, mais você cresce para Deus. Quanto mais, meu irmão, você se torna humilde, mais o Senhor te enxerga. Quanto mais você se torna servo, mais Deus enxerga você, e maior você se torna no reino de Deus. Eu quero orar nessa noite, convidar você para ficar de pé, porque eu quero orar agora em nome de Jesus. Eu quero orar por pessoas que estão nesta reunião,
que querem hoje dizer: Espírito Santo, eu quero continuar sendo simplesmente o teu filho, eu quero continuar sendo dependente de ti. Senhor, eu não quero minha independência, eu não quero fazer o que eu quiser da minha vida, eu não quero ir para onde quer, fazer o que quiser, eu não quero, Senhor, ir e vir com liberdade, eu quero que o meu ir e vir se torne dependente do teu propósito, do teu querer. Em nome de Jesus, eu quero orar. E aí onde você está, eu queria que você fechasse os teus olhos agora. Faça uma análise da tua vida. Analise a tua vida e diga ao Espírito Santo: Espírito Santo, eu estou assim, assim, assim. Porque você sabe como você está, eu sei como eu estou, cada um sabe como está. E que nessa noite você possa dizer, diante da presença do Senhor: Senhor, me recebe como filho fiel, que não quer ir para onde quer, que não quer se dominar, que não quer se governar. Que eu enxergue diante dos meus olhos, Senhor, a tua vontade, o teu querer, as tuas determinações. Que eu me veja simplesmente amarrado pela tua vontade, amarrado pelos teus propósitos. Que eu me veja tão influenciado por ti, Senhor, que eu não deseje de forma nenhuma mais do que estar andando na tua presença e no teu querer. Levante as tuas mãos para o céu neste momento comigo e faça um pacto com Deus nesta noite. Faça um propósito com o Senhor nessa noite, em nome de Jesus. Eu creio que o Espírito Santo de Deus, que conhece os corações aqui nesta noite, aleluia, e conhece os corações de pessoas no seu íntimo, na sua intimidade, no seu particular, e que nessa noite você possa dizer ao Espírito Santo: eu quero vir à tua casa, Senhor, com o prazer de te servir, com o prazer de te adorar. Eu não quero vir aqui para prestar atenção na vida de um ou na vida de outro, mas eu quero vir como adorador. Eu quero vir para receber o que o Senhor tem para a minha vida. Eu quero simplesmente, Senhor, desfrutar da comunhão, da intimidade contigo. As conquistas nossas sejam conquistas que agradem a Deus, que glorifiquem o seu santo nome. Pai, nós oramos nesta hora por teus filhos que aqui estão, Espírito de Deus. Espírito Santo, tu que conheces cada coração, cada um de nós que está aqui nessa noite. Ó Espírito Santo de Deus, a tua guerra com os discípulos foi para que eles não sentissem nenhum desejo com a questão da grandeza, de ser grande, de ser maior, mas que todos conservassem no seu coração a humildade de ser servo, Senhor, de servir um ao outro, de servir o reino, de servir uma chamada, de servir o querer do Senhor, de estar disposto à disposição do teu Espírito Santo, porque o Senhor continua o mesmo, Senhor, que enviou Filipe, o mesmo Senhor, que fez e usou a vida de Estevão, até ele o próprio sacrifício. O Senhor é o mesmo que usou a vida dos teus discípulos. O Senhor não mudou, continua o mesmo. E que nesta noite o Senhor encontre nesta casa homens e mulheres com o coração aberto, dispostos, Senhor, a obedecer o teu ide, a obedecer o teu querer, a obedecer a tua vontade, a se render diante de ti, a se render no teu altar, Senhor. Ó querido Espírito Santo, recebe-nos nesta noite, quando nós com humildade nos oferecemos diante do altar de Deus, como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Que o Senhor encontre dentro desta casa homens e mulheres dispostos, Senhor, a andar contigo, a te obedecer e andar na tua presença, como pequenas crianças que andam de mãos dadas com seu pai e com a sua mãe. Que nós possamos ter disposição a pegar na tua mão e deixar que o Senhor nos dirija para a glória do nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu queria que você desse um abraço em quem está do seu lado e dissesse para ele: Deus não abre mão de você, Ele quer ser o Senhor da tua vida. Aleluia, bendito seja o nome de Jesus.
Aleluia. Se tiver alguém nesta casa essa noite, pode cantar já. Se tiver alguém nessa casa essa noite que ainda não reconciliou com Deus e que está aqui hoje, e o Espírito Santo está ministrando no teu coração, dizendo: filho, eu quero voltar a governar a tua vida, eu quero voltar a dirigir a tua vida, eu quero voltar a dirigir os teus passos, eu quero voltar a pegar na tua mão e andar contigo. Se tem alguém que nesta noite precisa se reconciliar com o Senhor, eu quero convidar você para sair do seu lugar agora, em nome de Jesus. Quero convidar você para sair do seu lugar e vir aqui à frente. Eu quero orar por você agora, para que você reate com Deus, para que você faça com o Senhor o pacto que talvez foi quebrado lá atrás, mas que hoje o Espírito Santo está trabalhando na sua vida e dizendo: eu quero andar contigo, meu filho, novamente. Eu quero andar contigo como amigo, como pai, como irmão. Tem alguém que não tomou essa decisão, que quer tomar hoje e não quer abrir mão desta oportunidade que Deus está dando a você, de você andar novamente de mãos dadas com o teu Senhor. Aleluia. Tem uma jovem aqui, alguém acompanha ela, vem aqui na frente, em nome de Jesus. Onde está a segunda pessoa que queira tomar essa decisão? Jesus, eu quero andar contigo, Senhor. Eu não quero perder a minha intimidade contigo. Eu andei tentando governar a minha vida, mas não deu certo. Eu quero entregar de volta a ti. Quero entregar o governo da minha vida. Eu quero entregar, Senhor, a direção da minha vida nas tuas mãos. Está vindo mais uma pessoa ali para o Senhor. Está vindo mais uma. Aleluia. O Espírito do Senhor está neste lugar, em nome de Jesus. Oh, aleluia. Está vindo mais um ali para Jesus. Venham. Você não se governa, meu irmão. Você não pode governar a sua vida. Entregue o governo a Ele, ao Senhor. Ele quer dominar a tua vida, te dar direção, em nome de Jesus. Onde tem mais uma pessoa nessa noite que queira receber a oração da igreja? Tem mais alguém que queira tomar essa decisão nessa noite? Não queira independência. Diga: Senhor, eu quero ser dependente de ti. Eu quero ser dependente de ti. Nós ouvimos a mensagem aqui: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em pastos verdejantes, e Ele guia-me a águas tranquilas. Aleluia. Levante as suas mãos para cá e vamos orar por esses irmãos que aqui estão agora. Ó Pai, nós oramos por teus filhos que aqui estão, que receberam a tua palavra, Senhor, e vêm tomar uma posição diante da tua presença. Que nesta noite, Senhor, a reconciliação aconteça com os teus filhos, Senhor. Que esses corações sejam reconciliados contigo. Que o pacto, Senhor, contigo seja reatado em nome de Jesus. Volte a dirigir estas vidas, Espírito Santo. Oh, bendito seja o nome do Senhor, nosso Deus. Aleluia. Eu repreendo nessa noite toda depressão. Eu repreendo nessa noite toda decepção, em nome de Jesus. Todo espírito contrário, todo espírito de morte que tem cercado esta vida, em nome de Jesus eu repreendo agora e ordeno no nome de Jesus que seja reatado o pacto de vida. O pacto de vida seja nesta noite reatado para a glória do nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Que todo espírito causador de desânimo, que ele seja repreendido nessa noite, e que esta mente seja cheia da alegria de Deus, da alegria do Espírito, para a glória do nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor.